Bueno, meus amigos, esse é o Barba a Gogô. Eu sou Eduardo Mariano. Eu sou o Túlio de Amorim Fitzenreiter e o tema hoje é notícia. Ô Eduardo, o que tu acha dessa notícia aqui, ó? Câmara aprova urgência de projeto que antecipa a prisão por crimes hediondos em audiência de custódia. Cara, o que eu acho disso aí, né? O relator desse projeto aí é o deputado Kim Kataguiri, né? Do MBL, Movimento Brasil Livre. Assim, é complicado no Brasil esse esquema de audiência de custódia, né? Você vê várias barbáries acontecendo por falta de uma rigidez nessa medida. Por exemplo, já aconteceu ali em Joinville um caso de estupro de menores, né? Onde, por falta de uma audiência de custódia em menos de 24 horas, o camarada foi solto, né, para responder ali em liberdade até que se haja uma audiência no período cabível. Então, assim, eu sou favorável ao projeto, tanto é que por enquanto foi aprovado na Câmara ali, né? Não houve nenhuma oposição, logicamente vai vir para votação, não teve votação nominal, mas eu sou totalmente favorável porque não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum você ter no Brasil, um camarada foi lá, foi pego em flagrante, assaltando sua casa, levam para a delegacia. Chega ali, o delegado tá ocupado, a delegacia tá lotada, um monte de coisa para ser julgada e tal. Aí o cara tá preso ali, em menos de 24 horas não tem a porcaria da audiência de custódia, o cara é solto para responder em liberdade até que haja um período hábil para que venha alguém ali julgar esse caso. É que na prática o que acontece é que a delegacia está superlotada, o delegado não dá conta e acaba soltando, né? Exatamente. Por conta da lei. Exatamente. E aí a gente tem essa contrapartida aqui do Bolsonaro, né, cara? Bolsonaro sanciona a soltura de prisão não submetida à audiência de custódia. Isso é de 2019. Então, isso é interessante, ó, vamos lá. O que acontece, ó? Esse projeto que o Kim é relator, né, vamos lá. Isso aí já vem do Sérgio Moro desde 2019. Então, o Sérgio Moro, como ministro da Justiça, colocou esse projeto de lei. Isso. E o Bolsonaro, então? Então, vamos lá. Isso. Olha só que interessante. Desde 2019, o Sérgio Moro já vinha querendo endurecer as leis para vagabundo. Com aquele pacote anticrime dele. Com o pacote anticrime dele. Baita pacote, esse projeto que o... Bom pra caramba. Uhum. Esse projeto que o Kim Kataguiri está sendo relator agora, né? Ele já começou a se dar os primeiros passos em 2019 no governo do Bolsonaro. Só que o problema foi o seguinte: o Sérgio Moro dizia o seguinte, vamos lá, trocar por miúdos. É o seguinte, vamos endurecer as leis e o camarada que for pego cometendo crimes hediondos, não interessa se é 24 horas, não interessa se é 48 horas, se é uma semana, ele vai continuar preso até que haja um tempo hábil para ele ser julgado, porque a gente não pode soltar um cara desse na rua. Entende? Mas aí o mito, o Bolsonaro, o mito, ele foi lá e, esse vagabundo aqui, Vagabundo! Esse vagabundo aqui, não vai dar não, ó. Manda soltar aí, ó. A notícia que saiu em 2019. Mas então, eu não ele lembrava sancionou disso. a soltura do vagabundo. Eu não lembrava disso, Mariana. É só crime hediondo. Exato. Isso agora. A ideia do Moro. Não, o projeto do Kim ou do Moro? Não, o projeto do Moro era crime como um todo. Agora do Kim começa com crimes hediondos. Depois vai se propagar. Pô, talvez por isso também que não teve uma posição forte da esquerda, né? Exato, exatamente. A esquerda nem forte não, oposição zero, né? A esquerda nenhuma. A esquerda... Sabe o que é interessante? O mito foi contra. Exatamente. Sabe o que é interessante? É que no governo do mito, quando esse projeto começou a tramitar, quando ele veio do Sérgio Moro, indicado por ele sancionou e foi contra. Entendeu? Ele foi contra a esse projeto, né? Ele foi a favor, sancionou a soltura de um vagabundo, né? Que estava submetido a essa audiência de custódia. Isso no governo do capitão, né? Capitão, inclusive, que eu votei. Vocês entendem como é que é? Porque a gente acreditava em uma coisa. Aí quando chega agora no governo do vagabundo, do ladrão, o projeto passa. Eu vou cortar a parte, por favor. O 9 dedo. Exato. Né? Quando vem no governo do 9 dedos, né? Do ladrão, do esquerdista, o projeto passa. Então, esses contrapontos têm que ser ditos para a população, para nós que votamos no mito, esperando receber um Messias, e na verdade recebemos um Satã, né? A escama dos nossos olhos tem que cair, porque a justiça tem que ser dita. A justiça tem que ser... Estão errando pra caramba no governo Lula, mas a gente não pode passar pano pro outro também. Então, quer dizer, o projeto vai passar, a esquerda não vai ser contra, e mesmo que for, eles não vão ter a maioria, o projeto vai ser aprovado e a gente vai ter vagabundo na cadeia esperando a audiência de custódia. É isso aí, vamos pra próxima. De novo, vamos falar de Bolsonaro, tá, Eduardo? Bora lá. Que é o seguinte, blog do Emael. Então isso aqui não é exatamente notícia, de novo é fofoca. Vamos lá. A fofoca parece que tá comigo, né? Vamos lá. Bolsonaro estuda Michel Temer como vice nas eleições de 2026. E daí, cara, o que a notícia fala, né? Cara, então, vamos lá. Eu acho que...
Não é impossível, né? Não, fala aí, porque fala assim, aí. o que a notícia fala, né? Fala Ela aí. fala que o Bolsonaro é inelegível, a gente sabe disso, e que o Michel Temer teria articulação política, então, para aliviar a barra do Bolsonaro. Ah, por causa da inelegibilidade, né? Isso, então ele chega no Temer, o Temer chega nos ministros ali, faz aquele bem bolado, né? Tá. Vamos lá. Eu acho que não é impossível. Não acho que não é impossível. Até porque, cara, se você for avaliar bem, o MDB tá, assim, tá sempre metido numa merda, né? Michel Temer e MDB? Exatamente. Não podemos esquecer disso, Sim. tá? Já visto, eu vou falar uma coisa já de cara aqui que vai doer em muita gente, mas a gente não tá aqui para passar pano para ninguém. Vamos lá. Doa em você ou não, quer queira você ou não, proporcionalmente, por tempo de governo, 2 anos de Temer, 2 anos de Bolsonaro, 2 anos de Dilma, 2 anos de Lula, FHC, doa nos seus ouvidos o que eu vou dizer. O Temer foi o melhor presidente que o Brasil já teve. É triste dizer isso pra você, um nível muito baixo, mas a verdade é essa. Os números não mentem. Se você pegar os números de um e os números de todos os outros, cara, os números estão aí. O cara teve a coragem de que um outro presidente não teve, nenhum outro presidente teve. O cara instalou o projeto que lhe dava um limite de teto de gastos, né, para o governo gastar. O cara foi no governo dele, não foi no governo do Mito. Na verdade, no governo do Mito furou-se o teto de gastos. É verdade. Foi falado tanto do furo do teto de gastos do governo Lula, mas começou lá no governo do Mito. Só que também é importante lembrar que as condições que o MDB ali... Eram que outras. o Temer... Eram Não outras. era outra, né? Eram outras. Ele se comprometeu em não tentar reeleição, né? Exatamente. Ele também entregou para o Bolsonaro a sucessão, né? E não tinha também pandemia e tal, né? A gente entende que, proporcionalmente falando, tá bom que se a gente for julgar pelo caso da pandemia, também outros não por isso, governos, mas ele governou sem oposição, né? Sim, Porque sim. O pessoal meio que se uniu, tá? Vamos tocar o que tu quiser para frente, Sim, desde que sim. tu não tente a reeleição, né? Sim. E assim, essas teorias da conspiração do Bolsonaro estar se unindo ao Temer não é uma teoria assim, que é só conspiracionista. Ela pode se tornar realidade, entende? O que acontece? Eu imagino que hoje, se as eleições fossem hoje o Bolsonaro, ele só concorre às eleições com uma liminar através da justiça. E aí o camarada pega essa liminar, E aí concorre às o Temer eleições. conseguiria se eliminar para ele. Não, hoje sem o Temer ele já consegue. Tá. Ele já consegue. Com o Temer, na verdade, ele está estudando tirar das costas dele a inelegibilidade. Ele deixando de ser inelegível com o Temer, aí ele não depende de liminar nenhuma e o pau tora e vamos pro tudo ou nada. É ele contra o Lula. Mas se ele não tem essa história do Temer, então ele tem que recorrer para a justiça. Só que, cara, vamos ser sinceros, o que eu penso? Eu penso que o que está acontecendo é o seguinte, olha só como é que é dolorido falar isso para vocês, mas o Bolsonaro não tá nem aí, cara. Essa é a triste realidade. O Valdemar da Costa Neto foi preso no Mensalão, um dos maiores corruptos que o Brasil já teve, e é presidente do PL, presidente do partido onde está o nosso ex-mito, ex-presidente Bolsonaro. O Valdemar da Costa Neto é o maior bandido por trás do Bolsonaro. Ele foi quem disse pro Bolsonaro o negócio seguinte: você vai apoiar o candidato Ricardo Nunes, que é o meu candidato a prefeito aqui em São Paulo. Ele mandou e o Mito obedeceu, cara. Entendeu? O Mito é só um cavalo onde ele está montado hoje, infelizmente, com a corda no pescoço. O Valdemar da Costa Neto é o que paga o salário do Bolsonaro, 100 mil reais. O Valdemar da Costa Neto é o que paga o aluguel da casa, é o que paga o motorista. O Valdemar da Costa Neto é o cara que libera a verba para pagar o salário da Michelle. Falar em salário para a mulher dele também, né? Então, isso é triste, mas é a verdade, entendeu? Então, ele tá tranquilo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar hoje, se as eleições fossem hoje, não vamos misturar as coisas. Ele pega a liminar na justiça, concorre às eleições, levanta deputados, senadores e os seus candidatos, ele fortalece a falsa direita, o PL, os bandos de melancia, os caras se elegem nas costas dele, que é o que eles querem, se reeleger e se eleger, e depois ele vai lá, os caras julgam ele lá no STF, ele perde as eleições porque ele perde o direito, ele só recebeu a liminar para concorrer às eleições, mas ele cumpriu a missão dele, que é usar o nome dele, né, para o Congresso, para eles poderem se eleger assim como foi nas outras eleições. E daí, na tua teoria da conspiração, o Temer será o nosso próximo presidente e aí, caso o Bolsonaro ganhe. Isso, se eles estiverem juntos, tanto faz se é o Temer ou se é outro vice, o vice vai acabar assumindo porque ele vai acabar perdendo na justiça. Assim como foi o esquema do Lula, por exemplo, né? Ele foi julgado ali em Curitiba, mas eu acho que ele deveria ser julgado lá em Brasília. Então os caras anularam as condenações para ele ser julgado lá. O problema é que ali aconteceu que prescreveu por causa da idade dele. Mas com o Bolsonaro não é diferente. Ele pega a liminar, vai lá e concorre às eleições, aí depois os caras rejulgam o caso dele e olha, não, o Careca tinha razão, você está inelegível. E aí ele deixa a cadeira pro vice
Mas eu acho que provável, tem 2 anos aí pela frente, eu acho Sim, muito muita coisa pode provável acontecer. que ele vai sim ser inocentado da situação aí. Como é que é? Não, a justiça teria que voltar atrás agora? Isso, Isso eu não tenho certeza, não entendi. Não, isso pode acontecer. Ele já está inelegível. Aí a justiça reavalia, então nós erramos aqui. Exato. E ele usa esse período de reavaliação para concorrer às eleições. Entendi, tá. Ele pode fazer isso, ele tem esse direito, né? E ainda mais com os caras que estão na cola dele ali, né? Tem uns parceiros fortes ali para ajudar ele. Eu acho que ele vai acabar fazendo isso. Ou pode se livrar das condenações, né? Tem muita coisa para rolar até lá, cara. Muito acordo para acontecer ainda, assim como já rolou até agora. A gente já viu aí eles votando favorável aí de vários projetos junto com o PT, então não há nada impossível. A gente não pode botar a mão no fogo por ninguém. E eu não tenho a notícia aqui, mas a gente já estava conversando sobre isso esses dias a respeito de áudios vazados do Careca lá. Ah, sim, então, são assessores dele, né? Veja só como é que é interessante. Alguns assessores do próprio gabinete do Careca lá. Cabeça de ovo. É aquele que não deve ser nomeado, né? Como diria O Careca não é ele, é outro. Como diria no Harry Potter, aquele que não deve ser nomeado. Então, já saiu no jornal, ali já é notícia para todo mundo ver, nacional, áudios vazados dos auxiliares de gabinete do Alexandre de Moraes. Né? Então, eles falando entre si, né, de que por mais que não houvesse nenhum crime eleitoral, não houvesse nada contra a direita ou contra o Bolsonaro, o dito cujo queria alguma coisa. Então, as inserções de rádio, todas aquelas injustiças que aconteceram, né, no processo eleitoral que culminaram na derrota do Bolsonaro, vieram diretamente, segundo os colegas que estão falando ali, né, nos áudios vazados, segundo eles, não segundo eu, para que a gente não seja responsabilizado, segundo o que está na mídia, né, tem dedo direto do Alexandre de Moraes e por isso, então, culminou na derrota do... Mas por que isso aí está saindo só agora? Por que não saiu há 2 anos atrás? Eu falo para você por quê. Me pergunte por quê. Porque tem que ficar... por quê? Me pergunte por quê. Por quê? Isso aí está saindo agora porque, veja bem, assim como diria meu colega Rafael Facchini, grande abraço, né? O cara que lê as pessoas... Esse cara é muito mais, é o nosso guru. Aqui, ó, a bola de cristal aqui, ó, ele é o nosso guru. Né? Faz sentido que a teoria. Vamos lá. Eles estão derretendo agora o gabinete do Alexandre de Moraes justamente porque faltam 2 anos para as próximas eleições, onde o mito pode concorrer, onde todos os seus deputados e senadores podem concorrer às eleições. Então, eles poderiam ter derretido o Alexandre de Moraes antes, com esses áudios. Né? Mas é esfria. O pessoal esquece. Estão derretendo agora, começando a manchar a imagem do Alexandre de Moraes para tornar ele um cara sem crédito. E aí ele, sendo um cara sem crédito, acontece com ele a mesma coisa que aconteceu na Lava Jato com o Sérgio Moro. Eles disseram que o Sérgio Moro tinha dedo pessoal ali no caso do Lula e começaram a inocentar e anular a galera que foi condenada. E daí aqui ó, também essa reportagem do blog do Emael, ela até cita também que o Moro foi absolvido, vamos dizer assim, pelo STF com a ajuda do Michel Temer, né? E agora com esse vazamento de áudio, junto com essa articulação do Bolsonaro com o Michel Temer, tudo começa a fechar. Né? Faz sentido, inclusive isso faz tanto sentido, esse dedo do Sérgio Moro agora, que na votação, o presidente indicou, né, o Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e ele teve que passar pela sabatina no Senado. Né? Até hoje, inclusive, se não me falha a memória, nunca nenhum ministro foi barrado pelo Senado na sabatina. Eles têm o poder de olhar e falar assim, não, vamos votar contra esse cara, ele não vai assumir no STF. Mas até hoje nunca aconteceu. Né? E ali o Sérgio Moro votou favorável. Ele foi favorável de que Flávio Dino assumisse uma cadeira no STF. Ou seja, se o Lula chamou o nosso camarada de temos agora um comunista da qualidade do Flávio Dino no STF, foi graças ao melancia do Sérgio Moro, que também votou favorável. Graças a também Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que votou no Senado, e assim... Eu não chamaria o Moro de melancia, eu acho que ele é um cara de mãos atadas. Que, ó, ele também tem os seus medos ali, né? Ele também tem seus erros, né? Então, você veja só, os caras estão, para finalizar, né, eles estão, eu fechar esse arco, eles estão aquecendo agora, né, derretendo a imagem do careca Alexandre de Moraes, aquecendo agora o eleitorado bolsonarista. Isso, aquecendo a militância. A militância, aquecendo os seus deputados, aquecendo os seus senadores, para se preparar e preparar o público para umas próximas eleições, onde vão descredibilizar o careca, dizer que ele não tem crédito para falar porque ele também estava tentando influenciar as eleições. Aí o cara perde crédito, vão tentar inocentar o Bolsonaro dessa forma, né, se ele não conseguir eliminar a justiça para concorrer às eleições. E aí
ele vai conseguir concorrer através de queimar o Alexandre de Moraes. Mas poderia ter sido antes, né? Mas Tá vindo agora porque descredibilizar o Careca nunca teve moral nunca teve nenhuma, crédito, né, cara? Esse cara, assim, mas deram muito poder para ele. Inclusive, pesquisem no YouTube aí para vocês verem a sabatina, né, do Alexandre de Moraes no Senado, quando ele foi indicado pelo presidente. Pesquisem isso, porque vocês vão encontrar ali nessa sabatina um cara chamado Magno Malta. Esse cara foi o único que teve culhão para colocar o Alexandre de Moraes no lugar dele naquela sabatina. O único. E com essa indicação de pesquisa, a gente encerra então o nosso primeiro Barba a Gogô. É isso aí, meus amigos. Grande abraço para vocês, foi um prazer e até a próxima. Tchau.